A vulnerabilidade é vista como um defeito, um ponto fraco do ser humano. Mas muitas vezes é ela que nos aproxima de Deus. E é sobre isso que nós falaremos no Chá das 4 de hoje. Então fica ligadinho que o nosso programa já começou. E antes de começar a falar sobre como a vulnerabilidade nos aproxima de Deus, eu quero te convidar a conhecer a nossa convidada de hoje. Lu Alone é cantora e compositora. Começou sua carreira musical aos 4 anos, quando foi convidada para cantar no Coral Infanto-Juvenil da Lagoinha, onde participou das gravações do Diante do Trono. Em 2010, lançou seu primeiro CD. Lu foi a primeira cantora de pop rock teen brasileira. Em 2011, 5 dias após lançar a música Tudo Pra Mim, apareceu com as 5 finalistas no Prêmio Multishow. Em 2012, participou do Confra Jovem e anunciou que passaria a se dedicar exclusivamente à comunidade cristã. Lu fez parte do movimento evangélico Eu Escolhi Esperar. Durante os meses de junho e julho de 2014, foi convidada a participar da turnê europeia do Diante do Trono. Em 2020, Lu Alone estreou Quando o Sol se Põe, primeiro filme cristão brasileiro a aparecer na Netflix. A cantora apresenta o programa Glorycast, exibido na Rede Super de televisão. Olha aí que lindeza. Aí quando você vê essa menina, você pensa assim, deu tudo certo na vida da Lu Alone, gente. Você viu foto com o Jonas Brothers e tudo, né? Aí você pensa, é linda, né? Uma carreira de sucesso, muitas oportunidades, deu tudo certo na vida. Essa menina vai falar de vulnerabilidade? Me conta aqui, Lu, que história é essa? A Lu Alone teve uma vulnerabilidade que a aproximou de Deus? Isso mesmo, Helena. Antes de tudo, eu quero agradecer. Obrigada pelo convite, estar aqui com vocês. Para mim é um privilégio. Para nós, uma honra. Oh, meu Deus. E sim, eu acho que todo mundo tem uma história que ninguém sabe, né? Todo mundo está passando por uma luta que ninguém sabe. E todas nós temos momentos de vulnerabilidade ou histórias muito difíceis. E eu aprendi que só existem 2 opções no momento mais difícil da nossa vida. Ou a gente se revolta com Deus, fica com raiva de Deus e corre de Deus, ou a gente corre para Deus. Quando as causas são causas impossíveis, tem pessoas que questionam Deus, que questionam até a existência de Deus. E tem pessoas que nesse momento de vulnerabilidade, no momento de dor, no momento difícil, elas entendem que para causas impossíveis, somente o Deus do impossível para poder realmente solucionar. E foi assim comigo, né? Como vocês viram, é algo que eu conto pouco ainda, né? Eu até tive aqui na Rede Super, no programa do Pastor Fábio, e eu abri um pouco isso, mas em 2019, quando tudo ia bem, nas viagens, ministrações, e tudo tão feliz, tudo tão maravilhoso. Voltando de uma das viagens, eu comecei a coçar. Achei que era uma alergia, tomei um Polaramine e achei que a situação ia se resolver ali. E quando eu cheguei em casa, eu tenho alergia de mar e eu estava numa cidade que tem mar e eu pensei, gente, dessa vez minha alergia tá forte, né? Você tem alergia do mar? Do mar, do mar, Mas gente. da areia, da água salgada? Então, do sol. Do sol. Entendi. Eu tenho uma alergia ao sol, que na vida normal não faz diferença nenhuma, mas no mar o sol bate na areia que reflete na pele, então é como se fosse uma dupla exposição. E eu começo a coçar e vai virando vergão. Onde eu coço, e vai juntando e vai virando aquela maravilha, entendeu? Assim. Então, toda vez que eu vou para o mar, eu levo uma agulhinha, tomo uma injeçãozinha e aí eu posso ir para o mar tranquila. É um pouco de Eu ia falar que então a gente já descobriu outra vulnerabilidade. Exatamente. Minha infância inteira foi isso, esse problema com o mar. Então, assim... Então, você já tinha esse diagnóstico desde a infância? Não, esse de alergia ao mar. De alergia ao mar, sim. Isso sim. Mas aí eu falei assim, gente, dessa vez eu nem entrei no mar, eu não fui no sol, mas parece, né, que só de estar em uma cidade que tem mar, eu comecei a me coçar e falei, ok. E aí eu voltei para casa, fui fazer igual todo mundo aqui faz, fui tomar banho. Quando eu tirei a roupa, eu estava cheia de hematomas. Hematomas? Hematomas, cheia de hematomas no corpo. E eu não entendi aquilo, fiz o que qualquer
mulher ainda solteira faz. Peguei um vídeo, mandei uma imagem, gravei, mandei para minha mãe e falei, mãe, o que eu tomo para isso? Não é bem assim, filha, dentro de casa, né? Minha mãe se desesperou, falou assim, filha, pega o carro, vai agora para o hospital. Eles estavam viajando, falaram, a gente está indo encontrar com você no hospital. Meu irmão foi indo para o hospital. E para resumir, né, bastante a história, quando eu cheguei no hospital, nenhum médico sabia o que era. E do tempo da minha casa até o hospital, os hematomas foram aumentando e tomando minha perna inteira. E quando eu cheguei lá, os médicos não sabiam o que era. Um médico chamava o outro, que chamava o outro, que chamava o outro, que chamava o outro. Até que um deles falou assim, olha, eu acho que você está com leucemia. Meu Deus do céu. E essa não é uma notícia fácil da gente ouvir, né? Assim, queima-roupa, assim. E a gente não quis acreditar nesse diagnóstico tão precoce e começaram a fazer os exames. E quando a gente foi fazer os exames, para quem tem, né, câncer, as plaquetas caem. E as minhas plaquetas tinham caído. Então, as minhas plaquetas estavam no chão. Só que a gente refazia o exame e as minhas plaquetas subiam e estavam lá em cima. E elas subiam e desciam numa velocidade que não é normal nem para médico. Então, eles não entendiam o que era. E nesse dia eu descobri verdadeiramente o que é a paz que excede todo entendimento. Porque eu via todo mundo se desesperando na minha volta. E não tinha nada a fazer, nada que a gente pudesse tomar uma decisão ali. E meu pai falava, não, é só uma alergia. A minha mãe, não, eu vou ligar para um outro médico. E a gente realmente não sabia o que fazer. E dali surgiu 1 ano e 8 meses de vulnerabilidade. Foi 1 ano e 8 meses onde nenhum médico sabia meu diagnóstico. Uau. Onde a gente foi nos melhores hematologistas, reumatologistas, oncologistas, todos. E ninguém sabia. E eu lembro que estava começando a conferência da Nívia, eu ia ministrar, e o médico falou assim, olha, a gente não sabe o que você tem, mas a gente sabe que você não tem sistema autoimune para combater nada, nenhuma gripe. Seu corpo está tentando reagir a isso que está acontecendo. E a Isa até me ajudou muito nesse tempo. É muito especial estar aqui com ela, porque ela foi uma pessoa que me ajudou muito. E a gente não sabia o que estava acontecendo, a gente só tinha se apegar a Deus. E entender que Deus é independente de como eu esteja. Então, quando você ministra, todo mundo me perguntou, você vai cancelar tudo? E eu não quis cancelar nada. Eu continuei indo para a igreja e eu lembro de uma vez de estar ministrando em cima do púlpito da Lagoinha e passar muito mal em cima do púlpito e descer correndo. E eu deixei o microfone cair, entrei para a sala, a Isa foi correndo, ela tentou me socorrer ali e eu passava muito mal. Mas independente de como eu estava, eu sabia que Deus é Deus e que a gente continua mesmo vulnerável, crendo que Ele cura, mesmo vulnerável, crendo que Ele faz, mesmo no nosso maior problema, crendo que Ele é, porque Ele é. Porque Ele é. Lu, deixa eu te interromper um pouquinho para te fazer uma pergunta. Você compartilhou que em 1 ano você leu a Bíblia 4 vezes. Isso. E que você começou a compartilhar com as pessoas. Tem uma conexão com isso? Isso aconteceu depois ou isso aconteceu antes? Isso aconteceu depois. Eu entendi que muitas vezes, quando a gente está no meio desse furacão, a gente quer perguntar por quê? Por quê? E isso foi uma pergunta que veio muito em mim de início. Deus, por que eu? Deus, eu sempre te obedeci, eu te servi, tudo que o Senhor me pediu eu fiz. Deus, por quê? E quando eu estava lendo a Bíblia, eu entendi que a pergunta nunca é por quê, é Deus, para quê? Para que brilhe, né? Para que as pessoas vejam a glória de Deus. Só vive milagre, só testemunha milagre quem já passou por uma causa impossível. Senão não é milagre. Então, às vezes a gente quer ser muito usado pelo Senhor, mas a gente quer sem passar por nada. E o caminho com Deus não é assim. Não é assim. Não mesmo. Se a gente vai lendo as próprias escrituras, deixam isso muito claro, né, gente? Todos os heróis da fé, se a gente pode chamá-los assim, a gente vê que teve uma história difícil, teve algo terrível que aconteceu, e do qual eles tiveram que se desvencilhar, ou de onde nasceu o próprio material para eles prosseguirem, né? Helena, foi exatamente nisso. Eu entendi assim, se Deus me parou,
eu quero conhecer Ele como eu nunca conheci na vida. E eu comecei a ler a Bíblia desesperadoramente. Assim, eu dividi a Bíblia em 20 pedaços. E eu decidi que eu ia ler a Bíblia em 20 dias, de capa a capa. E eu li de capa a capa. E aí eu descobri que é uma jornada maravilhosa e que é possível. E isso começou porque eu comecei a pegar as cartas, né? E eu falei, por que a gente lê um capítulo? Se você me mandar uma carta hoje, eu vou ler a carta. Sim. Mas não, a gente lê um capítulo e pá, o resto eu continuo amanhã. E não, eu queria entender, eu queria absorver, eu queria ser mais do que a menina que cresceu na igreja. Falei assim, Deus, eu quero te conhecer de verdade. Eu quero saber o que o Senhor ama, o que o Senhor abomina. E isso fez nascer um projeto muito grande com moças, que quando eu contei que eu tinha lido a Bíblia 4 vezes dentro desse ano, várias meninas que me seguem no Instagram falaram, mas como? Falei assim, uai, gente, lendo? Elas, não, como? E aí eu comecei a ensinar. E aí foram onde começaram as lives de devocional e as lives de leitura bíblica. E eu mandei, Helena, durante 2 anos, o resumo de todos os capítulos da Bíblia para 6.000 meninas. Que lindo. Como é que, né? Gente, como é que de uma big vulnerabilidade, hematomas por todo o corpo, diagnóstico inexistente, de médico para médico, de médico para médico, de médico para médico, afetando toda a sua vida. Porque, gente, não é só hematoma que a Lu tinha, tá? Eu me lembro da gente estar na salinha ali, atrás do púlpito, para a gente entrar para uma ministração e você estava sendo medicada porque vários vasinhos começavam a romper, né? Então, isso podia ser um vasinho mais importante, poderia ser rompido. E eu lembro de você tomando uma injeção mesmo antes de entrar. Então, quer dizer, às vezes pensa que é só uma questão estética. Não, gente, tinha uma doença séria que afetava todo o ritmo de vida da Lu e que, de repente, mudou a rotina, mudou a forma dela fazer as coisas mais simples e que resultou nessa proximidade de Deus. Exatamente. Tem alguém lá do outro lado do mundo querendo conversar com a gente sobre Vamos isso. Vamos conversar. Né? Gente, demais, né, essas histórias. Pois é, gente, nós vamos agora conversar com a Sara Rebeca, uma musicista cristã australiana que viveu muito dessa vulnerabilidade em sua vida. Ela passou por momentos difíceis ao tentar engravidar. Vamos ouvir a Sara? Ei, Sara. Oi, tudo bem, Helena? Tudo bem, querida? Como é que você está? Maravilhosa. E vocês? Muito obrigada pelo convite. Nós é que agradecemos você ter aceitado para compartilhar com a gente aqui no estúdio, com o pessoal de casa, a sua experiência que te aproximou mais de Deus. Você pode contar para a gente, Sara? Com certeza. Sim, tem partes que são bem parecidas com a história da Lu, mas a minha dificuldade foi de engravidar. Foi um sonho que eu e o meu marido sempre tivemos e, assim, foram vários abortos, foram cirurgias. Depois de uma cirurgia, até o especialista ligou para o meu marido e falou: a gente acha que perfurou o útero da sua esposa. Meu Deus. E, assim, foi muita coisa atrás da outra. Assim, foram 4 anos de tentar engravidar e foi de muita luta, de depressão muito profunda, de muitas questões a Deus. Mas para mim, em vez de perguntar por que é o Deus, por que você fez com que a gente passe por tanta dor e sofrimento, para mim foi necessário eu parar e reconhecer que eu tinha que crer primeiro. Foi preciso eu crer que Deus tem o melhor para minha vida, seja para ser mãe, seja para não ser mãe. E estar em plenitude que Deus sabe o que é melhor para minha vida, sendo o positivo ou até não. Foi uma música que eu ouvi da Tori Kelly, uma cantora gospel, que o título é chamado Questions, perguntas. São perguntas difíceis que a gente tem na nossa vida e, assim, foi uma pergunta que eu tive que fazer a mim própria, assim, e se o plano de Deus não é para eu ser mãe? Assim, eu tinha que estar com essa paz que Deus sabia o que era melhor para a minha vida, seja o que for. E Sara, você percebeu
que teve um momento, assim, eu acredito, nunca vivi isso, mas eu acredito que naquele momento da expectativa, de tratamentos, tentando ser mãe, quando você vai vendo as tentativas fracassarem, quando foi que você falou assim, bom, eu preciso de crer que Deus me ama, dizendo sim ou dizendo não? Teve um momento mais agudo de dor, talvez, de cansaço? O que você consegue identificar? O que caracterizou esse start? Para você ter ideia, eu fiquei grávida 3 vezes num ano só. Uau. Foi uma atrás da outra, assim. E a primeira vez que eu engravidei, eu estava de viagem, eu ia encontrar com meu marido, ele viaja muito a trabalho, ia encontrar com ele no Japão, e Deus me deu uma música de Deus Sabe, Deus Ouve, Deus Vê, do Leonardo Gonçalves. E era exatamente o que eu estava precisando de ouvir naquele momento. Assim, que ele sabia minha dor, ele sim. Aí foi reconhecendo que é importante para Deus, não é só um tópico tabu na nossa cultura, que ele ouvia meu pranto, ele sabia minha dor, como tantas outras mulheres na Bíblia, e só foi concretizando ao longo do tempo. A gente teve outro sermão na igreja em que começaram a falar sobre a infertilidade na Bíblia e como foi citada várias vezes, não foi só com Abraão e Sara, aconteceu com Rebeca, aconteceu com Raquel, aconteceu com Ana, foram vários casos de infertilidade na Bíblia. E a Bíblia usa repetição quando é uma coisa importante, uma coisa para tomar nota, não é? E assim, sabendo disso, assim, a minha história, o meu sofrimento era importante para ele também. E esse sermão, eu estava contando sobre isso e era exatamente o que eu estava lendo num devocional essa semana. E nesse momento eu estava grávida com a segunda gestação. E o Espírito de Deus, assim, falou comigo e falou assim, Sara, ainda não é a sua vez, mas ainda chegará o seu tempo. Eu tive que crer. Sim, plenamente, assim. Aí, assim, na primeira vez que eu perdi a gravidez, eu entrei numa depressão bem profunda. A segunda vez, eu estava um pouco mais em paz com a situação, sendo que o Espírito já tinha falado comigo. E foi necessário isso para acontecer, para eu acolher o meu marido, porque a gente, assim, fala sobre entre a gente, entre as mulheres, o sofrimento que a gente passa, mas os homens também sofrem muito com esse processo. E o meu marido precisou que eu fosse essa rocha firme durante essa perda. Ele entrou numa depressão bem profunda. Então, assim, Deus nos dá situações, mas nos dá esperança. Nunca nessa jornada eu senti só. Embora estar vulnerável, Deus sempre falou comigo através de sermões, de música, de amigas minhas que, sem saber o que estava acontecendo, já fazia tempo que eu não via elas, me mandaram mensagem no WhatsApp falando que tiveram um sonho que Deus estava limpando o meu útero, que um dia eu ia ser mãe. Do nada. Então, assim, Deus tem sido maravilhoso com a gente. Hoje, graças a Deus, a gente tem 2 filhos lindos. O William com 3 aninhos, a Luísa com 4 meses. Ah, que delícia. E assim, estão bem bonitinhos. Aí, assim, foi inspiração atrás da música que lancei a semana passada, que Antes do Milagre. A gente precisa crer. Às vezes, assim, antes do milagre. Que às vezes é difícil de fazer, não é? Sara, muito obrigada, minha linda, por você ter compartilhado com a gente a sua dor e também a sua vitória. Que Deus continue te abençoando aí, a você e toda a família, tá bom, minha linda? Muito obrigada, Helena. Um beijo pra você. Um beijo pra vocês. Uau, que demais. A Lu também, você gravou uma música, né? Com essa temática, não foi? Exatamente. Quando a gente já tinha recorrido a todos os médicos em BH e em Minas que a gente possa imaginar, eu recebi uma ligação muito difícil de uma
de uma hematologista daqui, onde ela chamou eu e os meus pais de urgência, tinha acabado de chegar um exame meu lá, e ela falou assim, olha, eu acho que a Lu, falou para os meus pais, né, a Lu tá com um tipo de leucemia tão rara que Minas Gerais não tem equipamento para diagnosticar. Então, eu preciso que vocês entrem no carro agora, vocês não podem pegar avião, e vá para São Paulo agora, porque o doutor Celso Arraes, que é o chefe da oncologia do Sírio-Libanês, está esperando vocês com a junta médica dele. E eu não podia pegar avião, porque no avião as minhas veias todas estavam inflamadas, os médicos já sabiam disso, e elas não conseguiam conter a velocidade do sangue, por isso os hematomas, elas se estouravam, não era uma varize, era um coágulo de sangue gigante. E quando, no avião com a pressão, todas elas se estourariam, então eu não podia pegar avião. E aí quando a gente foi indo de carro, uma amiga minha me ligou, e aí ela me ligou e ela falou assim, Lu, e se? E até hoje eu imagino que esse se era, e se você morrer? E ela falou assim, Lu, e se? E começou a chorar. E quando ela começou a chorar, uma música começou a tocar dentro do carro. E essa música falava assim, tudo é possível, tudo Deus pode fazer. Deus não perde as batalhas e Ele nunca perderá. E eu lembro que eu fiquei em silêncio, ela ficou em silêncio, essa música era em inglês. E eu virei para ela e eu falei assim, amiga, tudo é possível. Tudo Deus pode fazer, Deus não perde as batalhas, Ele nunca vai perder. Se eu for curada, essa não vai ser meu pior deserto, essa vai ser minha maior vitória e meu maior testemunho. Mas se eu não for, tá tudo bem, porque eu também não perdi as batalhas, Deus não perdeu as batalhas, porque perder batalha é um crente pro inferno. E eu sei a vida que eu tenho com Deus, eu sei para onde que eu vou, então tá tudo bem. E a gente ficou em silêncio. E eu traduzi essa música inteira e ela fala, né? Ela fala assim, milagres eu posso ver, tua mão aqui, o teu poder, meu Deus, movendo está. E Deus estava movendo. E o mais lindo é o poder da igreja na nossa vulnerabilidade. Poucas pessoas sabiam do que eu estava passando, a gente escolheu não contar. Mas os meninos da minha banda que me acompanhavam, eles sabiam, porque eu decidi continuar e se eu passasse mal na estrada, eles precisavam saber. Meus pastores sabiam e o Felipe Barros, e ele falou assim comigo uma frase que me marcou. Quando a gente descobriu que eu tinha, que eu posso até contar depois, mas quando a gente descobriu que era uma doença raríssima, que só 6 pessoas tiveram, que não tem cura. E que eu já estava com todas as veias inflamadas e que o segundo passo dessa doença é lúpus, artrite, artrose, inflamam as veias, depois inflamam os órgãos. E da mesma forma que estouram as veias, estouram os órgãos e é fatal. E esse médico veio me dizer que não tinha cura. E nesse dia eram moças diante do trono. E eu saí do médico com essa notícia. E eu lembro que eu fui para casa, eu chorei muito, porque a gente tem direito de chorar. Claro, lógico. Eu chorei muito. E troquei de roupa e fui pro Silvio, que é o nosso maquiador. Ressuscitador. Psicólogo, fotógrafo. Fui pro Silvio, que não entendia porque que eu chorava, e só falava, tem que parar de chorar essa maquiagem. Ai, gente. E fui ministrar. E o Felipe Barros virou para mim e ele falou assim, Lu, para o que não tem cura, Deus tem milagre. E isso me acompanhou. E como eu falo da unidade da igreja, a minha banda, o meu ministério que viaja comigo, os meninos pelas minhas costas, né, de surpresa, eles gravaram essa música. Não foi um projeto meu, não foi uma ideia minha. Eu estava vivendo a minha dor, né, e tentando continuar em meio a isso. E eu vivi experiências extraordinárias com Deus, que me aproximaram com Deus em meio a isso. Mas os meninos também viviam, enquanto eles me apoiavam. E eles foram e gravaram, eles pagaram tudo. E um dia eles me convidaram para o estúdio, eles falaram, Lu, a gente tem uma surpresa para você. A gente fez a versão oficial de Tudo é Possível. E eu fui gravar a voz e a Isa, que era minha secretária, ela tinha resolvido as questões burocráticas com a Unimusic, com direito autoral. Eles literalmente tinham feito tudo.
Foi muito especial. Coisa linda, né, gente? A gente já está aqui se emocionando aqui, mas nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco nós voltamos a falar sobre como a vulnerabilidade pode nos aproximar de Deus. Estamos de volta com o nosso Chá das Quatro, falando sobre como a vulnerabilidade nos aproxima de Deus. A gente está ouvindo aqui a conversa, né, a história da Lu, muitos aí se surpreendendo. Puxa vida, não imaginava que a Lu tinha passado por isso, né, e tal. E que coisa boa também você compartilhar os frutos, né, Lu? A canção que nasceu, as experiências vividas, esse seu devorar a Bíblia, isso virar devocional para 6.000 meninas, né? Com os resumos da Bíblia. E depois virou Glorify, né? Que foi o que me aproximou do Glorify. Que depois... Sim, ou seja, a coisa está apertando, às vezes é treinamento para aquilo que Deus está preparando para a gente, né? E claro, Ele se manifestando a sua face amorosa. Ninguém quer passar por um problema. Ninguém quer passar por uma dor, mas o fato é que Deus não desperdiça absolutamente nada. Helena, eu quero compartilhar um negócio, depois eu quero ouvir vocês também, né, gente? Mas assim, eu queria compartilhar uma coisa pequenininha, que foi no meu momento de maior vulnerabilidade que Deus me curou. Foi quando eu achei que eu ia morrer. Engraçado, né? Como eu contei, eu não podia pegar avião. E vocês lembram quando teve em Manaus a falta de oxigênio em meio à pandemia? E veio, né, a pandemia, e em meio a isso tudo, foi quando Deus me deu uma visão com o nome do médico, e eu fui descobrir se o médico era real. O médico era real, eu fui no médico, ele era um médico especialista de doenças raras. E foi quando a gente descobriu que não tinha cura, que eu não podia mais andar de avião, que tantas coisas. E o pior era se a minha boca sangrasse, porque se minha boca sangrasse, aí significa que a hemorragia já era, né, interna. E minha boca começou a sangrar. Então, assim, a gente chegou na fase que eles tentaram me dar remédio, um remédio que realmente é para leucemia. Não dava tempo de fazer o teste para o remédio. E eu comecei a tomar o remédio. Eu era o 0,001% de pessoas que não podia tomar o remédio. O remédio inflamou meu primeiro órgão. Meu Deus. Então, eu estava com o órgão inflamado, toda cheia de hematoma. Minha mão soltava a pele já. E uma pastora me ligou de Manaus. E ela me ligou porque eu tinha um congresso marcado lá. Mas como era pandemia, a gente logo deduziu que todos os congressos tinham sido cancelados. Sim. E ela me ligou, uma pastora que eu amo muito, ela falou assim, Lu, eu tô te ligando para confirmar. E quando ela falou isso, eu logo, né, de imediato fui falar assim, olha, pastora, infelizmente, eu não vou poder ir. Manaus são 6 horas de avião de Belo Horizonte. Só que quando eu fui falar que eu não ia, o Espírito Santo falou assim comigo, você vai. E é a coisa mais louca que existe. Porque o Espírito Santo falou muito forte ao meu coração, você vai. E ela falou, olha, a gente vai fazer, você viu tudo que está tendo, né, aqui em Manaus, e a gente vai trazer algumas pessoas e tal, você vem? E eu pronta para falar, não. Não. Eu não podia pegar gripe, quanto mais pegar Covid, eu não podia pegar avião, eram 6 horas de avião. A resposta era não, mas o Espírito Santo tinha me falado sim. E às vezes a gente tem que ser vulnerável para obedecer à voz do Espírito, mesmo quando tudo diz não. E eu lembro que eu virei para ele e eu falei assim, pastor, eu vou. Eu liguei para o meu médico, eu falei assim, doutor, eu tô te ligando para saber assim, como que eu vou para Manaus sem morrer? Eu preciso chegar viva, o que vai acontecer eu não sei. Ai, Exatamente. E Deus é tão Deus que Ele colocou paz no coração dos meus pais. E Ele falou assim, não vai. Eu falei assim, não, como que eu vou, né? Assim, sabe aquelas pessoas que a gente viu, quem andou de avião aqui no meio da pandemia, que era tipo um alienígena no aeroporto? Era eu indo para Manaus. E ele falou, olha, você vai colocar máscara e face shield e não sei o quê, não sei o quê. Ele falou assim, você não tem sistema autoimune, Lu, para pegar gripes. Não é o Covid, é qualquer coisa que você pegar convivendo com pessoas. Eu falei assim, olha, eu te obedeci até aqui, mas Deus mandou eu ir. E eu vou obedecer à voz de Deus. Eu fui, o Luiz, que é o meu diretor musical e que também é da nossa igreja, ele fala até hoje, ele conta esse testemunho, que ele não lembra nada que aconteceu nessa viagem, porque ele só orava para eu não morrer. E ele fala que ele não consegue lembrar nada, ele não consegue lembrar o que aconteceu, nada, ele só orava para eu não morrer. E a gente chegou lá
E quando eu cheguei, a pele da minha mão já saía. Eu sentia dor para segurar as coisas. Meu corpo já estava tão inchado. Eu ganhei 14 quilos, Helena, nesse meio tempo. E meu corpo já estava tão inchado que se você fizesse assim, oi, Lu, sabe? Tipo assim, pra mim fazer isso aqui era tipo eu tomar um soco, porque tudo doía. E aí quando eu cheguei lá para ministrar, eu entrei para a sala, né, pastoral, tinha uma salinha ali que o pessoal chama de sala VIP, mas eu não gosto desse nome. Tinha uma salinha ali e quando eu entrei tinha um senhor com acesso assim na veia, com duas enfermeiras. E eu falei assim, nossa, você passou mal com o calor aqui de Manaus? Acontece, Manaus é muito quente, o pessoal dá soro. Eu falei assim, você passou mal? E esse senhor disse assim, não, eu tenho um câncer terminal. E eu decidi que enquanto eu viver, eu vou obedecer o Senhor. E eu vim pra cá, mesmo com esse câncer terminal. E eu tô fazendo a minha última sessão de quimioterapia aqui. E eu lembro que me veio uma santa indignação, assim. Eu falei assim, Senhor, como assim? E eu esqueci que eu estava doente, eu corri para o pé desse homem e eu comecei a orar por ele. E eu orava pela cura dele, o Senhor cura a vida desse homem. Deus, o Senhor se entregou na cruz, não somente pelos nossos pecados, mas pelas nossas dores, pelas nossas enfermidades. Deus cura a vida dele. Eu orava, até que a pastora virou, encostou nas minhas costas e falou assim, Lu, sua banda já está em cima do púlpito, o congresso já começou, só falta você. E eu levantei correndo, virei para ele e falei assim, você crê que você foi curado? Ele, amém. E fui ministrar. E quando eu ministrei, quase todos os congressos que eu vou, eu trago o louvor e a palavra. Mas nesse eu não trazia a palavra. E eu ministrei, foi um poder de Deus sobrenatural naquela ministração, porque eu acho que quando, não é aquele caso, vida ou morte, não, é literalmente vida ou morte. Eu estava entregando tudo que eu tinha para o Senhor. E quando terminou aquela ministração, eu me sentei ali no banco, porque eu sempre fico para ouvir a palavra, e vem o pastor. E quando vem o pastor da noite, gente, era o homem que eu tinha orado. Uau! Ele era o pastor da noite. Eram 2 doentes na mesma noite. 2 vulneráveis na mesma noite. Ele pregou, terminou, a gente foi jantar, aí eu contei para ele minha história. Ele me contou que há 11 anos ele sofria de câncer e que ele tinha chegado no estágio terminal. Mas ele decidiu que enquanto ele vivesse, ele faria aquilo que o Senhor mandou ele fazer. E por isso ele tinha ido. E a gente conversou, terminou, eu fui para... Eu conheço muito essa pastora, eu fui para a casa dela. E quando eu cheguei lá, da mesma forma que no início, eu fui tomar banho. E quando eu tirei a roupa, eu não tinha mais nenhum hematoma, Helena. Enquanto eu tinha sido usada ali pelo Senhor, enquanto eu estava orando, não pela minha dor, não pela minha vulnerabilidade, mas para que outra pessoa fosse curada. Deus me curou enquanto eu orava por ele. E o mais lindo de tudo foi que eu voltei para BH, eu liguei para o meu médico, eu falei assim, doutora, né? Eu falei assim, doutora, eu fui curada. E ele falou assim, você está tomando seu antidepressivo? Ai, meu Deus, nós vamos derreter nesse programa. A gente chora e ri, Como é que faz? A gente chora e ri. Eu falei assim, doutor, eu fui curada. Ele falou assim, Lu, não tem jeito, não tem cura. Eu falei assim, doutor, eu tô chegando e eu vou no Senhor porque eu tenho certeza que eu fui curada. Meus hematomas sumiram, eu fui curada. E quando eu cheguei, eu fui de vestido. Não façam isso em casa. Eu fui de vestido, eu entrei no médico, ele falou assim, vamos ver? Eu falei, olha. Igual criança. E ele se impressionou porque aqueles hematomas, eles nunca sairiam. E ele chamou o outro médico e o outro médico para testemunhar que eu tinha sido curada. E nesse dia era o lançamento de Tudo é Possível, a música que os meninos tinham me dado. Sim. A gente lançou a canção à tarde e à noite eu recebo uma ligação. Ei, Lu, tudo bem? Falei, tudo. Quem fala? É o pastor que estava com você lá em Manaus. Eu te mandei um WhatsApp. Gente, eu sou péssima de WhatsApp. Eu te mandei um WhatsApp, olha aí. Aí, quando eu olhei, eu abri, tinha um arquivo. Quando eu cliquei, falava assim, e não se encontra presente nenhuma célula cancerígena. Gente, vou morrer aqui, gente. Ou seja, no meu momento de maior vulnerabilidade,
também foi o meu momento de maior experiência com Deus. Por isso que a vulnerabilidade nos aproxima de Deus. Gente, fala mais um quê no programa desse, gente? Não dá. Estamos aqui todas nós, na vulnerabilidade, recebendo poderosamente do testemunho da Lu Alone. Bendito seja Deus, Lu, obrigada. Amém. Eu sei que a história é cheia de detalhes, mas esse tempo é para a pessoa que está em casa ouvir essa história e você entender que Deus é um Deus poderoso. Não se afaste da sua única fonte de restauração, de vida e de cura. Mesmo quando a vida se vai, a vida permanece nele. Então, não sei o que você está passando. Talvez você esteja no centro da tempestade, né? Que essa história traga encorajamento para você. Nós vamos trazer uma opinião masculina, né? Para a gente, inclusive, tomar um fôlego, enxugar as lágrimas, né? E chegou a hora do nosso contraponto. Vamos conferir? Ao longo da Bíblia, nós vamos ver diferentes homens se aproximando de Deus, sendo vulneráveis, sendo completamente dependentes do Senhor. Um homem que foi completamente vulnerável foi o próprio Davi. Davi foi conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Em Salmos, nós vamos ver diferentes textos onde Davi está dizendo: Deus, tu me rejeitaste? Deus, tu me abandonaste? Deus, aonde tu está? Sabe o que Davi está fazendo? Davi está sendo sincero. Davi está sendo honesto. Sabe por quê? Porque Davi, ele simplesmente queria ser amigo de Deus. Ele não queria ser conhecido como uma criatura diante de um Criador, um servo diante do Senhor. Ele queria ser amigo. E o amigo, ele é sincero, ele é vulnerável. Ele abre o coração, ele rasga o coração. Davi estava sofrendo em um momento da Bíblia as consequências de um pecado, ao ponto de seu filho estar ali à beira da morte. Ele estava rasgando seu coração, se lamentando, estava triste, estava dependente de Deus, estava sendo completamente vulnerável a Deus e dizendo: Deus, tu pode salvar meu filho, tu pode curar meu filho, mas também sendo dependente, porque se Deus fizer, ele vai continuar sendo Deus, se Deus não fizer, ele vai continuar sendo Deus. E Davi estava sendo vulnerável, estava sendo dependente. O próprio Senhor Jesus, no Getsemane, nós vamos ler que os seus vasos capilares se romperam ao ponto de ele suar sangue. A tamanha era a angústia que ele estava vivendo, a sua humanidade sendo demonstrada naquele momento, a sua ansiedade, o seu desespero. Mas Jesus, mesmo sendo vulnerável, ele estava dizendo: eu sou vulnerável a ti, Pai. Eu reconheço a minha dependência, eu reconheço que eu preciso de ti, porque eu quero cumprir o propósito divino, Pai, que o Senhor tem para a minha vida. Por isso que Jesus estava sendo vulnerável somente a Deus ali naquele momento, dizendo: olha, o Senhor pode. Então, por isso, a necessidade de ser vulnerável para se tornar mais perto de Deus, para reconhecer que somente Deus se faz forte em nós, somente nós somos fortes quando temos Jesus, quando temos Deus na nossa vida. Sabe o que acontece? Que muitos homens, eles cresceram ouvindo: o homem não chora, o homem não fica triste, o homem não pode ser vulnerável. Mas o próprio Jesus, vendo ali Lázaro morto, vendo Maria chorando, vendo Marta chorando, vendo aquele povo triste, a Bíblia diz que Jesus chorou. Jesus foi vulnerável, está demonstrando sua humanidade naquele momento. A vulnerabilidade nos aproxima de Deus, a autossuficiência nos afasta de Deus. Anote isso. A vulnerabilidade nos aproxima de Deus, agora a autossuficiência nos afasta de Deus. Mas, gente, essa última frase do Giba Leite matou a pau. Né? A vulnerabilidade nos coloca em contato com esse Senhor maravilhoso e, ao contrário da vulnerabilidade, a autossuficiência nos afasta dele. Aliás, o homem começou a se afastar de Deus justamente no desejo da autossuficiência, no desejo de ter o poder e o controle, ter o conhecimento do bem e do mal. Então, eu não preciso mais ficar esperando Deus me dizer o que eu tenho que fazer. Eu também vou ter o conhecimento do bem e do mal. E a gente vê até hoje isso, o conhecimento de um jeito torto, né? Não permeado pela sabedoria do alto. O conhecimento ele se torna tão arrogante e acaba mesmo às vezes, o conhecimento das Escrituras, se ele não é permeado
pela sabedoria que vem de Deus, ele acaba afastando o homem de Deus, proclamando a palavra de Deus, dizendo e ensinando sobre Deus, mas com o seu coração totalmente distante dele. E a pandemia nos ensinou, acho que a todo mundo, como que a gente é vulnerável, né? Sim. Eu acho que na pandemia a gente viu como que essa vulnerabilidade é real. Como que, na verdade, a gente não tem controle de nada da nossa vida. Absolutamente nada. Só que a rotina, ela faz a gente pensar que tem esse controle. A rotina, ela traz uma certa segurança. Mas como a gente teve uma rotina completamente mudada, a gente viu, pelo menos, eu acho que isso foi geral, Sim. que nós somos totalmente vulneráveis. A gente se gaba muito de eu faço o que eu quero, meu corpo, minhas regras. Nós somos cheios de frases de efeito, como se a gente pudesse controlar alguma coisa de acordo com o nosso conhecimento ou com o padrão social, ou, enfim, né, tantos fatores. Mas eu fico vendo claramente, a gente só acorda todos os dias, porque o Senhor nos dá fôlego de vida. Né? Nós só estamos aqui hoje tendo essa conversa porque o Senhor permitiu, porque o Senhor te curou, Lu. Né? O final da história podia ter sido outro, porque Ele é Deus e Ele tem o script e Ele dá o final que Ele quer. E é tão bom a gente saber que Deus tem um não, mas Deus também fala sim hoje, gente. Né? Deus também cura hoje. Deus faz o sobrenatural hoje. Os médicos não têm explicações para aquilo que acontece hoje. Deus não foi alterado em poder, majestade e glória. Ele foi, Ele é e Ele será eternamente. Nós passaremos como a relva, mas Ele continuará inabalável, eterno, cheio de glória e poder. Então, essa história da Lu, da Sara, que nos inspirou tanto, a palavra do Giba, né, que isso tudo seja ferramenta aí, essa observação que a Simone fez, muito pertinente. A pandemia é evidência, né, de que a gente não... Tudo foi fugindo assim, ó, as nossas mãos, né, entre os nossos dedos. O que vai ser, o que não vai ser, não sei. Vamos viver como a Bíblia já falava, um dia de cada vez. É exatamente isso que a Bíblia instrui. Né? A palavra de Deus diz, basta cada dia o seu próprio mal. Não fica ansioso pelo que vai acontecer amanhã. Não fica preocupado demasiadamente com as coisas que você não pode mudar. Né? Confia, entrega e se relacione com esse Deus eterno, poderoso, que tem todos os nossos dias na palma das suas mãos. Que Deus abençoe vocês aí. Meninas, as considerações finais para a gente terminar esse programa. Olha, hoje eu vou fazer uma consideração diferente. Hoje eu vou assim, agradecer por estar no programa, porque realmente assim, tem sido uma bênção aqui. Hoje eu vou chorar de novo, né? Aqui a gente chora, a gente aprende, né? Como que eu tenho aprendido e que história incrível, como foi maravilhoso ouvir esse milagre de dois lados, né? Foi um milagre duplo, assim. E como que Deus, ele faz milagre todos os dias e no simples e a gente não vê, né? Sim. Às vezes no dia a dia, tudo é um milagre. Essas meninas que receberam o ensino pela Lu, por causa dessa enfermidade, por causa da dedicação e entrega na leitura da palavra, elas foram alcançadas. O milagre reverberou na vida de 6.000 meninas. O milagre está reverberando aqui na nossa vida. O milagre vai reverberar na você que está assistindo em casa. Então é mais que um duplo. Aí nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, não dá para a gente calcular, não tem... Só a eternidade vai revelar o que é essa história sua, Lu. Vai reverberar na vida de você, dos seus filhos, da sua nova história como casada, que daqui a pouco está casando, coisa linda, né? E como é que Deus fez algo extraordinário e isso vai reverberar na vida de muitas pessoas. A gente viu aqui muito claro, né? Que a vulnerabilidade, ela nos cura e ela cura outras pessoas. E uma coisa que eu acho lindo de Deus é que Deus, a gente viu o milagre na sua vida, né? Mas o maior milagre é a transformação que Deus faz em nós. Né? O maior milagre da terra, a gente sabe que foi a ressurreição de Cristo, que nos deu a oportunidade de ter esperança. Esse é o maior milagre, é o maior milagre que a gente pode ter. Mas independente do milagre que Deus faz e que Ele ainda vai fazer na nossa vida, um outro grande milagre são os processos, o quanto a gente cresce. Verdade. É verdade. Lu, obrigada, minha linda. Foi incrível. Que o Senhor continue te sustentando e que você continue sendo essa trombeta de Deus aí, anunciando que Ele é bom
E Ele faz. Amém. Que o Senhor te cubra, que Ele continue cuidando do seu coração, da sua vida, como um todo, da sua família. Amém. Obrigada, viu, minha linda? Obrigada. E vocês de casa, eu espero que seu coração esteja quentinho aí. Grande beijo e a gente se encontra no próximo Chá das 4, se Deus quiser.